Boa noite a todos. Nessa reunião, nós vamos conversar com vocês a respeito da cirurgia bariátrica, da cirurgia da obesidade. Quando a gente fala sobre o tratamento da obesidade, ou o tratamento cirúrgico da obesidade, nós temos alguns objetivos nessa reunião. Primeiro, nós vamos falar para vocês alguma coisa que se sabe a respeito dessa doença chamada obesidade. Então, aqui já fica o conceito de que obesidade é uma doença, não é falta de força de vontade, não é desleixo, é uma doença que não deixa emagrecer. Segundo, nós vamos mostrar para vocês quais são os riscos e as complicações dessa doença chamada obesidade. Nós vamos mostrar para vocês por que uma doença clínica, a obesidade, hoje em dia e já há mais de 60 anos, está se tratando com uma cirurgia no estômago. Por que motivos chegou-se a um tratamento tão agressivo, tão radical, para uma doença clínica? Alguns motivos existem para isso. Nós vamos mostrar quais são os diferentes tipos de cirurgias que existem para a obesidade e o que nós fazemos. Vamos mostrar os riscos e as complicações de todas essas cirurgias. E, por último, nós vamos mostrar como é que fica a vida de uma pessoa depois de uma cirurgia como essa. E, para isso, vocês vão ter aqui na frente pacientes que foram submetidos a cirurgias e vão responder as perguntas de vocês. Quando a gente fala sobre o tratamento cirúrgico da obesidade, para nós não interessa apenas o peso do paciente, porque nós podemos ter um paciente que pesa 100 quilos e ele tem 2 metros de altura, 100 quilos para ele é normal. E podemos ter um outro paciente que pesa 100 quilos e tem 1,5 metro de altura, 100 quilos para ele é muita coisa. Então, para nós interessa, sim, a relação entre o peso e a altura. E essa relação entre o peso e a altura é chamado índice de massa corpórea, que é calculado com o peso dividido pela altura elevada ao quadrado. Quando a gente calcula o IMC, nós vamos chegar a um número. E para a cirurgia bariátrica, tem indicação para a cirurgia, quem tem o IMC a partir de 40 para cima, ou quem tem o IMC de 35 até 40 e tem alguma doença grave provocada ou agravada pela obesidade. Vejam, para vocês terem uma ideia da gravidade dessa doença chamada obesidade, ela é a segunda causa de morte nos Estados Unidos. Já nas últimas estatísticas, chegando a 400 mil mortes por ano decorrente da obesidade. Só perde para o cigarro como a maior causa de óbito. E é uma doença que ela é multifatorial. São vários fatores atuando no mesmo indivíduo que faz com que ele se torne obeso. Fatores genéticos, metabólicos, ambientais, hormonais e neurológicos. A doença obesidade, veja, que é uma doença que ela está muito estudada, está sendo muito estudada. Ela ainda não é completamente conhecida. Então, a doença obesidade, veja, existe um descontrole entre a sensação de fome e a sensação de saciedade. E esse controle da fome ou da saciedade, ele é feito no cérebro, no hipotálamo. E esse descontrole entre essa sensação de fome e essa sensação de saciedade é que faz com que o indivíduo coma muito, coma mais do que ele precise, e ao longo do tempo ele se torne obeso. Então veja, é uma doença que tem um componente genético muito importante, existem proteínas que atuam nesse indivíduo, fazendo com que ele aumente esse peso ao longo dos anos. E nós vamos ver outros motivos ou outras etiologias que levam a essa obesidade. Para vocês entenderem o componente hereditário, o componente genético da obesidade, em um casal onde um dos cônjuges é obeso, ou pai obeso, ou mãe obesa, a chance dessa criança vir a ser obesa é de 40%. Quando pai e mãe são obesos, a chance dessa criança se tornar obesa já é de 80%. Então aqui fica muito claro o componente hereditário, genético dessa doença chamada obesidade. O ambiente em que nós vivemos também predispõe à obesidade. Se eu estou num ambiente que tem muita oferta de comida, de alimentos, a tendência é ter ganho de peso. Um veterinário na Inglaterra pesou os cães de um determinado bairro e ele demonstrou que cães obesos eram da casa de donos obesos.
O dono come mais, o cão come junto. Toda vez que vai comer, o Rex come, a Lili come, e os dois engordam, o dono e o cão. O estresse também levando a ganho de peso ao longo dos anos. A vida sedentária, a falta de atividade física, a falta de caminhada, a alimentação inadequada, os fast foods da vida, isso com o passar do tempo, você vai tendo aumento no peso por conta também de uma alimentação inadequada e por conta de não gastar calorias. Vejam aqui algumas das doenças que são agravadas ou provocadas pela obesidade. Pressão alta, hipertensão arterial, problemas no coração, problemas nas articulações. Imagine um joelho que foi programado ali para sustentar 80 quilos e ele está sustentando 120, 150 quilos, isso vai doer. Infertilidade. A mulher obesa, ela tem uma alteração hormonal importante. Por conta disso, ela não ovula. Se ela não ovula, ela não engravida, mesmo tendo uma vida sexual ativa. Irregularidade menstrual, a formação de pedras na vesícula ou de hérnias, dificuldades diagnósticas. O exemplo mais fácil para vocês entenderem, um paciente com apendicite aguda. Você pega um paciente magro ou com um peso normal, com apendicite aguda, no exame físico você já consegue até sentir esse apêndice inflamado. Já num paciente obeso com uma apendicite aguda, você não vai sentir esse apêndice inflamado e às vezes exames até como ultrassom têm dificuldade de fazer o diagnóstico. Desajustes psicológicos e sociais. A nossa sociedade é uma sociedade que prima pela beleza física. E aqui é um país tropical, né? E aqui, por conta disso, o obeso, às vezes, ele tem vergonha de sair da sua casa, ele tem vergonha de ir no clube, de ir na praia, de ir no shopping, de ir no cinema, ele não passa pela catraca do ônibus e com isso ele fica em casa ele fica sozinho ele vai na geladeira e come. Disfunções respiratórias, dificuldade para respirar. O abdômen volumoso muitas vezes não deixa o diafragma fazer o movimento da respiração. E esse paciente obeso, quando ele se deita, esse abdômen dificulta ainda mais a respiração. E muitos pacientes obesos não conseguem dormir deitado, têm que dormir sentado, por conta da obesidade e dessa dificuldade de respirar. E a hora que vai dormir, ronca e de repente para de respirar. Essa parada na respiração, que é a apneia do sono, isso é grave. Quando tem essa apneia, diminui a oxigenação do sangue, diminui essa oxigenação que pode provocar, às vezes, lesões tanto no coração quanto no cérebro. Essa apneia do sono pode predispor a diabetes e a hipertensão arterial. Diabetes, uma das doenças mais graves que nós temos. Por conta da obesidade, aquele indivíduo que não era diabético, ele fica obeso e por conta da obesidade ele se torna diabético. Por alguns motivos. Primeiro, o pâncreas fica produzindo muita insulina porque o peso dele aumentou. Chega uma hora que esse pâncreas entra em exaustão. E essa insulina que é produzida por esse pâncreas, no paciente obeso, ela não funciona bem. Existe uma resistência periférica a essa insulina. Mesmo ele produzindo insulina, ela não funciona bem. Então, esse diabetes levando a doenças graves. Dislipidemia, alterações no colesterol e triglicérides. E essa dislipidemia pode levar a uma doença chamada síndrome metabólica, que isso aumenta a chance de ter aterosclerose, obstrução nas artérias. E essa obstrução nas artérias, numa idade avançada, pode levar a angina ou infarto ou até derrame, por conta dessa alteração arterial. Varizes nos membros inferiores. O coração está bombeando sangue, o sangue vai até os pés. Depois esse sangue tem que voltar. Quando o sangue volta, ele passa por uma veia na barriga, no abdômen. O abdômen volumoso comprime essa veia, aí o sangue tem dificuldade de voltar, fica represado nas pernas. Então, as veias das pernas se dilatam. Quando essas veias se dilatam, aparecem as varizes. E quando você tem essas varizes, você tem o risco desse sangue coagular dentro das varizes, que é chamada trombose venosa, que vamos voltar a falar sobre ela.
Esofagite de refluxo, a barriga comprime o estômago, volta ácido do estômago para o esôfago, levando à azia, que é essa queimação, essa esofagite de refluxo. Problemas na pele, problemas de micose ou assaduras, dermatopatias de difícil tratamento e maiores riscos cirúrgicos. O paciente obeso, por conta de qualquer cirurgia que ele vai fazer, devido a essas comorbidades que muitas vezes ele apresenta, ele tem um maior risco cirúrgico. E a cirurgia bariátrica é uma cirurgia complexa em um paciente complexo. Para vocês terem uma ideia ainda da gravidade dessa doença chamada obesidade, a taxa de mortalidade para homens que estão 50% acima do peso médio, a taxa de mortalidade aumenta em 2 vezes quando comparado com homens com peso normal. E essa taxa de mortalidade aumenta para 5 vezes se tiver diabetes associado a essa obesidade. A taxa de mortalidade para mulheres que estão 50% acima do peso médio é 2 vezes maior quando comparado com mulheres com peso normal. E essa taxa de mortalidade aumenta em 8 vezes se tiver associado diabetes a essa obesidade. Aqui já vai ficando muito claro a gravidade dessa doença chamada obesidade. Num outro estudo relacionado que fizeram, pegaram 200 homens obesos, bem fortes, a idade variando de 23 a 70 anos, com o peso médio de 143 quilos. Então, 200 obesos, peso médio de 143. O que eles observaram nesse grupo? Que a mortalidade naqueles indivíduos da faixa etária de 25 a 34 anos, a mortalidade foi 12 vezes maior do que a mortalidade na mesma faixa etária de indivíduos com peso normal. A mortalidade na faixa etária de 35 a 44 anos foi 6 vezes maior que a mortalidade na mesma faixa etária de indivíduos com peso normal. Então vejam a gravidade disso. Num outro estudo realizado na Suécia, 200 pacientes obesos que foram submetidos a um tratamento. Metade foi submetida a um tratamento conservador, com dieta, e a outra metade foi submetida a uma cirurgia restritiva, que diminui a capacidade do estômago. O que eles observaram depois de 6 anos? 3 óbitos no grupo de 1.000 pacientes que foram operados. E 27 óbitos naqueles 1.000 pacientes que não foram operados, que fizeram o tratamento conservador. Ou seja, a mortalidade foi 9 vezes maior no grupo não operado. O risco de desenvolver diabetes por conta daquela exaustão do pâncreas ou por conta daquela resistência periférica à insulina, quanto maior a obesidade, maior o risco de desenvolver diabetes. Então, no paciente levemente obeso, o risco é de 2 vezes, o paciente com obesidade moderada de 5 vezes, obesidade grave, o risco de desenvolver diabetes é 10 vezes maior do que na população em geral. E esse risco de desenvolver diabetes aumenta se você tem antecedentes familiares de diabetes, pai, mãe ou avós diabéticos. A mortalidade por câncer também aumenta na obesidade, por 2 motivos. Primeiro, que a obesidade predispõe ao aparecimento de alguns tipos de câncer. Segundo, que o diagnóstico precoce de um câncer é mais difícil na obesidade. O exemplo mais fácil de vocês entenderem. A mulher que todo mês ela tem que fazer o autoexame da mama na procura de um nódulo na mama, a mulher com o peso normal, com uma mama normal, pode perceber um nódulo pequeno numa fase inicial e já procurar um tratamento, muitas vezes, curativo. Já uma mulher obesa, com uma mama volumosa, pode não perceber um pequeno nódulo, mesmo fazendo o autoexame da mama. E só vai perceber esse nódulo quando ele estiver com o tamanho aumentado. E talvez nem sempre a gente consiga um tratamento curativo. O tratamento não cirúrgico para a obesidade, o tratamento conservador, fizeram um estudo por 4 anos, usando 2 tipos de medicações para controle da alimentação, modificação de comportamento, da dieta, atividade física, exercícios, durante 4 anos seguindo um grupo de pacientes. O que eles observaram? Que houve uma desistência de 1/3 dos pacientes, não conseguindo ficar naquele regime de remédio, orientação de dieta e atividade física. E que o emagrecimento final, médio,
foi de 1,5 kg. A média de perda final, depois de 4 anos, foi de 1,5 kg. Teve gente que emagreceu 10 quilos e engordou 9, gente que emagreceu 5 e engordou 7. A média de perda de peso final, apenas de 1,5 kg. E essa perda de peso com essa dieta, levando a um quadro de depressão, irritabilidade, uma preocupação constante com os alimentos. O que eu vou comer hoje no café da manhã? É light? É diet ou engorda? O que eu vou almoçar depois? É light? É diet ou engorda? E aquela preocupação constante com a alimentação. Por que chegou-se a um tratamento cirúrgico para uma doença clínica? Porque viu que no tratamento conservador, aquele efeito emagrece, engorda, um efeito gangorra. E o tratamento cirúrgico foi o único método capaz de fazer um emagrecimento e permanecer com esse peso próximo do peso ideal a longo prazo. Lembrando que a cirurgia bariátrica não é um procedimento cosmético. Nós não estamos fazendo uma cirurgia plástica, nós não vamos remover tecido nenhum, nós não vamos fazer plástica no abdômen. É um erro você fazer uma plástica no abdômen na hora que você abre uma alça intestinal na mesma cirurgia. Isso não deve ser feito. O procedimento cosmético, a cirurgia plástica, deverá ser feito depois que emagrecer, depois de 1 a 2 anos da cirurgia bariátrica. Por que operar? Porque existe uma piora na qualidade de vida do indivíduo obeso. Por conta de todas aquelas comorbidades que nós falamos, a qualidade de vida é ruim, ele tem muitas limitações. E você deve operar para que ele recupere essa qualidade de vida. Por que operar? Porque existe uma redução da expectativa de vida, ou existe uma redução da expectativa da duração da vida. Nós fazemos sempre o seguinte exercício. Vamos lembrar dos idosos que nós conhecemos. Idosos com 80 anos, 85 anos, 90 anos. Lembrem vocês dos idosos que vocês conhecem com essa faixa etária. Coloquem todos os idosos numa sala. Quantos desses idosos são obesos? Nenhum. Os obesos morreram antes, porque a esperança de vida ela é diminuída por conta da obesidade, por conta da mortalidade que aumenta. Então, por que operar? Porque você quer recuperar essa expectativa de vida, você quer resgatar essa esperança de vida. E só podemos operar quando houve um fracasso no tratamento conservador. Nós só podemos operar aquele paciente que tentou um tratamento clínico com um endocrinologista, com um clínico especialista em obesidade. Quando o paciente nos procura para fazer a cirurgia e ele nunca tentou um tratamento clínico com um endocrinologista, nós encaminhamos primeiro ao endocrinologista que ele vai tentar. E se ele conseguir emagrecer e permanecer próximo do seu peso ideal sem a cirurgia, muito melhor. Ele evitou uma cirurgia complexa. Então, é obrigatório ter tentado tratamento clínico antes de partir para uma cirurgia. Tem indicação cirúrgica por conta das morbidades, das doenças que são provocadas pela obesidade ou agravadas pela obesidade, apneia do sono, dificuldades de locomoção, diabetes, hipertensão arterial, alterações do colesterol e triglicérides. Só podemos operar o paciente que tem obesidade por mais de 2 anos. Aquela mulher que engravidou e por conta da gestação ela aumentou o peso e agora ela deu à luz, ela quer fazer uma cirurgia bariátrica porque ela engordou muito. Não, só tem indicação para cirurgia quem tem obesidade por mais de 2 anos. E que tentou o tratamento conservador. Só podemos operar quem realmente tentou esse tratamento e não teve sucesso. Ele emagreceu e depois engordou ou nem chegou a emagrecer. Só podemos operar quando forem afastadas doenças hormonais que provocam obesidade. Por isso que todos têm que passar com um endocrinologista e ele vai fazer exames laboratoriais para saber se existe alguma alteração hormonal, alguma doença endocrinológica que seja passível de tratar com remédios e melhorar dessa doença e da obesidade. Só podemos operar quando tiver uma avaliação psicológica favorável para a cirurgia. A cirurgia bariátrica, veja, nós fazemos uma cirurgia operando o estômago, o intestino, nós não operamos a cabeça do indivíduo,
Mas a cabeça tem que estar preparada para uma mudança de vida, porque a cirurgia bariátrica não faz milagres. Ela é uma ferramenta que tem que ser bem utilizada pelo indivíduo. Se ele faz uma cirurgia bariátrica e ele não segue uma dieta adequada ou ele não faz atividade física, a chance dele conseguir ter um bom resultado, ela é muito pequena. Então, precisa ter uma avaliação psicológica que mostre realmente ele está preparado para essa mudança de vida. Tem que estar consciente dos riscos cirúrgicos. Não existe cirurgia sem risco. Toda cirurgia tem risco. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia complexa em um paciente complexo. Tem que estar consciente do desconforto decorrente desse tratamento cirúrgico. Dói, a cirurgia dói. Nós fazemos vários procedimentos para evitar, ou medicações para evitar essa dor, mas pode ter dor. E tem que estar consciente da necessidade do controle clínico. Vai acompanhar para o resto da vida. No primeiro ano, vai voltar com os exames no primeiro mês, terceiro mês, sexto mês, nono mês e com um ano de pós-operatório. A partir de um ano, vai voltar a cada 6 meses de acompanhamento para o resto da vida. Com o cirurgião e com o endocrinologista, nos 2 primeiros anos, vai voltar com a equipe toda. Tem que estar consciente disso. Por quê? Nós queremos que tenha um emagrecimento saudável. Por isso esse acompanhamento até com os exames laboratoriais e bem atento durante esse primeiro ano. Existem casos que nós não podemos operar. Pacientes com problemas pulmonares graves que não toleram uma cirurgia, uma anestesia geral, uma cirurgia dessa complexidade. Pacientes com insuficiência renal que estão fazendo diálise. Esse paciente precisa fazer o tratamento da parte renal, ele não tem indicação para cirurgia. Ou pacientes que têm problemas no coração, muito sério, que não aguentam uma cirurgia complexa dessa. Por isso que todos vão passar com o seu cardiologista, que vai fazer toda uma avaliação cardiológica para saber se libera, se ele está liberado ou não para essa cirurgia. Cirrose hepática. Esse paciente tem indicação, talvez até de um transplante de fígado, mas não de uma cirurgia hepática. Distúrbios psiquiátricos ou dependência de álcool ou drogas. Esse paciente primeiro tem que tratar isso para depois fazer uma cirurgia bariátrica. Ele primeiro precisa estar livre desses problemas. Ou aquele paciente que não entendeu a proposta da cirurgia. Quando alguém da equipe percebe que aquele paciente ele não percebeu a proposta da cirurgia, que ele não vai seguir direito, que ele não vai fazer uma dieta saudável, nós não podemos operá-lo. Porque a cirurgia bariátrica não vai trazer benefício e pode até piorar a qualidade de vida dele. Quando nós percebemos isso, esse paciente não é operado até que ele realmente entenda isso e esteja preparado para essa mudança de vida. Aqui são alguns exemplos de algumas técnicas cirúrgicas já realizadas ou propostas para tratar a obesidade. Vejam que são várias técnicas já propostas e existem muito mais do que isso. Didaticamente, nós dividimos as técnicas cirúrgicas em 3 tipos. Cirurgias restritivas, que diminuem o tamanho do estômago e diminuem a capacidade gástrica. Normalmente o estômago tem uma capacidade em torno de 1 litro, às vezes até um pouquinho mais. Na cirurgia restritiva, você vai diminuir essa capacidade gástrica para 20 a 30 ml. Cirurgias desabsortivas são cirurgias que a gente faz um desvio no intestino e esse desvio no intestino vai fazer com que o alimento que você ingeriu não passe por todo o intestino delgado. E com isso, nesse desvio, não é todo o alimento que será absorvido. Daquilo que foi ingerido, nem tudo será absorvido. Então, há uma desabsorção de parte daquilo que foi ingerido. São chamadas cirurgias desabsortivas. E cirurgias que têm os 2 componentes, um componente restritivo e um componente desabsortivo, chamados cirurgias mistas. As cirurgias de desvio do intestino, veja, começaram já há muitos anos, há mais de 60 anos, onde só se fazia o desvio do intestino. Nessa cirurgia, que apenas se faz o desvio do intestino, você pode ter complicações muito sérias em relação ao estado nutricional, com sequelas funcionais graves. Então, essa cirurgia apenas do desvio do intestino, no nosso país, ela é proibida pela Anvisa.
não se pode realizar. Ela é proibida por conta de complicações graves que pode ter ao longo dos anos. O nosso intestino delgado, ele tem o intestino fino, o intestino delgado, ele varia de tamanho de pessoa para pessoa. Ele pode ter, dizem, de 3 a 7 metros de extensão. Quando a gente fala no desvio do intestino, a gente faz com que o alimento não passe por todo esse intestino delgado. Cirurgias restritivas gástricas são cirurgias que diminuem o tamanho do estômago, diminuem a capacidade gástrica. A cirurgia gástrica restritiva gástrica mais clássica é a cirurgia que vai colocar aqui, por exemplo, uma banda, nós já vamos mostrar. Mas vejam, o estômago tem uma capacidade em torno de 1 litro, pode chegar até 1 litro, 1,200 até 1,5. Quando você fala nessa restrição, você vai diminuir essa capacidade do estômago. No começo, quando essa cirurgia foi criada, a cirurgia para a obesidade, começaram a cortar o estômago nesse sentido, num sentido aqui transversal. Daí deixava-se um estômago pequeno, porque o modelo de cirurgia que era realizado para a úlcera, quem fez isso há muitos anos atrás, Dr. Edward Mason, que é considerado o pai da cirurgia bariátrica, ele observou que cirurgias realizadas para quem tinha úlcera, o paciente emagrecia. Por que não fazer a mesma coisa para um paciente obeso? Acontece que no paciente com úlcera, o estômago era doente, você tirava esse estômago e jogava fora essa parte do estômago. No obeso, não, o estômago não é doente, o estômago está normal. Então, você pode cortar esse estômago e não jogar fora, deixa o estômago quietinho lá dentro, mas a comida não vai passar por esse estômago. Então, o professor Mason começou a cortar o estômago nesse sentido, ficava um estômago pequenininho. E daí ele ia lá no intestino delgado, pegava o intestino delgado, cortava o intestino delgado e uma parte do intestino ele trazia e emendava nesse estômago pequenininho. A outra boca, a outra parte do intestino, ele fazia a emenda aqui no intestino delgado. Então vejam, o alimento desce pelo esôfago, cai no estômago pequenininho, entra nessa parte do intestino delgado. E o estômago grandão, que está quieto do lado, o estômago excluso, ele tem a produção de ácido, aqui ele recebe a bile do fígado e o suco pancreático, e tudo isso vai encontrar aqui com o alimento. Vocês percebem que aqui forma um Y, esse Y é chamado Y de Roux. Roux foi o cirurgião que bolou isso há muitos anos atrás. Então, o professor Mason adaptou essa cirurgia para o paciente obeso. Acontece que nessa cirurgia, cortando o estômago desse jeito, o estômago pequenininho, ele começava a se dilatar ao longo dos anos. Então, daí o professor Mason até mudou a técnica, ao invés de cortar o estômago nesse sentido, ele começou a cortar no sentido longitudinal, onde as fibras musculares eram mais fortes e a chance de dilatar era maior. Então ele realizou uma outra cirurgia chamada gastroplastia de Mason, onde ele grampeia o estômago e coloca um anel na saída do estômago pequenininho. Para fazer isso, são necessários alguns grampeadores que foram criados e inventados alguns anos atrás, e esses grampeadores facilitaram a técnica cirúrgica. Nós vamos passar para vocês conhecerem os grampeadores que são usados na cirurgia. O grampeador pequeno, ele é utilizado quando a cirurgia é aberta, a cirurgia por laparotomia. Hoje em dia, raramente isso é realizado. E o grampeador longo, ele é utilizado na cirurgia por videolaparoscopia, na cirurgia dos furinhos. Então, nesta técnica que é grampeado o estômago e colocado um anel, a gastroplastia de Mason, o paciente emagrecia, mas depois de algum tempo ele percebia que o leite condensado passa fácil pelo anel. Milkshake passa fácil pelo anel. Picanha batida no liquidificador passa fácil pelo anel. E esse indivíduo voltava a engordar. Então, essa cirurgia foi praticamente abandonada. Nos Estados Unidos, ela foi muito realizada. No Brasil, pouquíssimos cirurgiões realizaram essa técnica, mas hoje praticamente abandonada, a gastroplastia de Mason, por conta da recidiva da obesidade. Outra técnica restritiva é a banda gástrica. A banda gástrica é como se colocasse uma gravata no fundo do estômago, é um dispositivo que vai colocar aqui no fundo do estômago, e esse dispositivo ele pode apertar mais ou menos o estômago.
Quanto mais apertado, maior dificuldade de esvaziar esse estômago. E o indivíduo come um pouquinho e já tem uma saciedade precoce. Essa banda gástrica pode ter um dispositivo que fica embaixo da pele, onde você injeta mais soro ou menos para aumentar essa restrição. Acontece que o emagrecimento com essa banda gástrica é em torno de 20% do peso inicial. E para quem tem uma indicação cirúrgica, para quem tem realmente indicação para cirurgia, como nós já mostramos, o IMC acima de 40 ou acima de 35 com doenças graves, emagrecer apenas 20% pode não resolver o problema. Então, muitos pacientes submetidos à banda gástrica ou tiveram uma recidiva da obesidade ou não emagreceram o suficiente e tiveram que ser reoperados e fazer outra técnica. A nossa equipe nunca colocou uma banda gástrica, porque nós nunca acreditamos na banda gástrica. Quando algum paciente fala, eu quero a banda gástrica, nós temos que orientar que ele procure algum cirurgião que faça isso. Hoje em dia está muito difícil achar ainda algum cirurgião que coloque a banda gástrica, porque a maioria de quem colocava, é difícil achar quem ainda coloque a banda gástrica. A cirurgia mais realizada aqui no Brasil ainda, que já foi a mais realizada no mundo, é a gastroplastia em Y de Roux. É uma técnica mista, que diminui o tamanho do estômago e faz o desvio do intestino. Então nós vamos cortar o estômago nesse sentido, com esses grampeadores, vai ficar um estômago pequenininho, e depois nesse estômago pequenininho, nós vamos emendar o intestino delgado. Então a gente vem aqui, corta o intestino delgado e emenda o intestino delgado no estômago pequenininho. E a outra parte do intestino emenda aqui. E fica aquele estômago excluso, quietinho do lado. Então vejam aqui, a comida vem pelo estômago pequenininho, entra no intestino delgado e vem para frente. O suco gástrico e o suco bílio-pancreático vem por aqui e aqui encontra a comida. Estão vendo aqui o Y de Roux? Aqui é chamada gastroplastia em Y de Roux. No passado, nós também colocávamos um anel na saída do estômago pequenininho. Há alguns anos, a nossa equipe, desde 2008, nós deixamos de colocar esse anel. Então, já há 9 anos que nós não colocamos o anel, por conta de complicações que esse anel vinha produzindo. A maioria das equipes deixaram de colocar o anel. Hoje em dia é difícil você achar uma equipe que ainda coloque esse anel. Então, esse anel a gente já não coloca mais. Essa aqui é a gastroplastia em Y de Roux, também conhecida como cirurgia de Capella, ou Fob Capella, que foram os 2 cirurgiões que bolaram essa cirurgia. Quando essa cirurgia é realizada por furinho, por videolaparoscopia, nós chamamos de gastroplastia em Y de Roux, videolaparoscópica ou bypass gástrico. Muitos já ouviram o termo bypass, que é o desvio do intestino. Quando se fala em bypass, é essa cirurgia realizada por videolaparoscopia. Essa gastroplastia em Y de Roux, ela já foi a cirurgia mais realizada no mundo. No Brasil ainda é a mais realizada, mas em alguns países, como os Estados Unidos e alguns países da Europa, já está sendo ultrapassada pelo sleeve, que nós já vamos mostrar, a gastrectomia vertical. Essa gastroplastia em Y de Roux, ela não surgiu do dia para a noite. Ela foi uma evolução de várias técnicas ao longo dos anos, até chegar nessa cirurgia de Fob Capella ou nessa gastroplastia em Y de Roux. Nessa cirurgia da gastroplastia, o alimento ele vem pelo estômago pequenininho e passa por essa alça do intestino delgado. O alimento não passa pela primeira porção, pelo duodeno, pela primeira porção do intestino delgado. Por conta disso, algumas vitaminas não são bem absorvidas, mesmo que tenham uma alimentação saudável. Então, por isso que vai ter que tomar vitaminas para o resto da vida. E esta cirurgia consegue um emagrecimento, em média, em torno de 35% a 40% do peso inicial. Então, vejam que é um emagrecimento importante para quem tem obesidade mórbida, é um emagrecimento que precisa para que você chegue próximo do seu peso ideal. Essa aqui é a mesma cirurgia, só que realizada por videolaparoscopia. Então, daí nós chamamos de bypass. Então, vejam, é um estômago pequenininho, aqui a emenda com o intestino delgado, aqui não tem o anel, tá vendo? É um estômago pequenininho, emendou no intestino delgado, e aqui o Y de Roux, e aqui esse estômago quietinho do lado, o estômago excluso.
o bypass, essa gastroplastia em Y de Roux por videolaparoscopia. Nesta cirurgia, então, o alimento não passa pelo duodeno e pelo jejum proximal, então algumas vitaminas não são bem absorvidas, precisa de uma complementação vitamínica para o resto da vida, mesmo com uma alimentação saudável. Existem cirurgias que esse desvio do intestino, ou esse Y de Roux, é feito lá embaixo, lá na porção final do intestino. Quando você tem um desvio muito importante, que daí a absorção é muito pequena, nós chamamos de cirurgias desabsortivas. E existem duas técnicas clássicas para isso. Uma técnica em que você tira um pedaço do estômago longitudinal, veja, faz uma gastrectomia vertical, tirou toda essa parte do estômago e joga fora, e além disso, faz um desvio aqui no duodeno e faz esse Y lá embaixo, essa emenda lá embaixo. Essa cirurgia é chamada de duodenal switch. E uma outra cirurgia que você tira os 2/3 distais do estômago e joga fora, e fica um estômago maior, e você faz um desvio lá embaixo, também chamado de cirurgia de Scopinaro, que foi Nicolas Scopinaro quem bolou essa cirurgia. Essas cirurgias, elas têm algum desconforto por conta desse desvio importante, e o acompanhamento e o controle é muito mais difícil. Por isso que nós só utilizamos em caráter de exceção, quando o paciente não pode ser submetido a uma cirurgia, ou o bypass, ou a cirurgia da gastrectomia vertical, o sleeve, daí sim você realiza uma cirurgia dessa. Nós realizamos em caráter de exceção. Nos pacientes que fazem a duodenal switch, ou ele tem um componente da gastrectomia vertical. O que aconteceu? No passado, alguns pacientes superobesos, com peso de 200 quilos, quando iam fazer, ou mais, quando iam fazer a cirurgia, começava a fazer a gastrectomia vertical, só essa parte. E o restante da cirurgia não dava para fazer porque tecnicamente era muito difícil. Então fazia primeiro essa parte e depois esperava ele emagrecer para mais tarde, depois de 1 ano ou mais, fazer a complementação da cirurgia. Acontece que muitos pacientes emagreceram tanto apenas com a gastrectomia vertical que não precisaram de uma outra cirurgia. Foi daí que surgiu a gastrectomia vertical, o sleeve, como tratamento, um dos tratamentos cirúrgicos para a obesidade. Então, essa gastrectomia vertical, que tira essa parte do estômago, ou sleeve de manga, brasileiro adora imitar americano, né? Em inglês, sleeve, manga. Então, você tira essa parte do estômago e joga fora. E fica um estômago fino, parecendo uma manga de camisa, o sleeve. E aqui, quais são as vantagens desta técnica? Você não tem aquela emenda do estômago no intestino delgado. Você não tem aquele Y de Roux, a emenda do intestino delgado no outro, que pode ter complicações. Você não tem um estômago do lado, quietinho do lado, que é difícil de examinar por endoscopia, por uma enteroscopia de duplo balão. E às vezes pode ter alguma intercorrência e você ter dificuldade de um diagnóstico. Então, a gastrectomia vertical, ou sleeve gastrectomia, por conta disso, ela tem um emagrecimento em torno de 30% a 35% do peso inicial, um resultado muito semelhante ao bypass, mas com uma segurança maior. E você só mexe no estômago e não mexe no intestino delgado, não tem o desvio do intestino, a absorção das vitaminas ingeridas é muito melhor, porque passa pelo duodeno e pela primeira porção do delgado. Então, essa cirurgia, já em países como Estados Unidos e algum país da Europa, já é a cirurgia mais realizada pelos cirurgiões. Então, aqui o bypass, o estômago pequenininho, tem essa emenda, tem o estômago aqui que fica descansando do lado e tem essa outra emenda. E no local dessas emendas, nós podemos ter complicações como vazamento. Isso é muito raro, mas pode. Esse vazamento nós chamamos de fístula. A fístula pode acontecer também nessa linha de grampo e pode acontecer nesse grampeamento do sleeve também. Mas aqui no caso, você não tem a emenda do estômago do intestino, nós chamamos de anastomose. Você não tem duas anastomoses que tem no bypass. Hoje a nossa equipe, já desde novembro de 2015, quando as pesquisas já e os trabalhos científicos mostrando acompanhamento de 7, 8 anos até de 10 anos, mostrando resultados da sleeve muito semelhantes ao resultado do bypass, a nossa equipe começou a utilizar
o sleeve a partir de novembro de 2015, na maioria dos casos. Usando o bypass, principalmente em pacientes com diabetes tipo 2 grave, de difícil controle clínico, ou pacientes que têm um refluxo muito acentuado, uma esofagite de refluxo muito importante, que daí essa cirurgia também melhora bem o refluxo do paciente. Então, hoje, nós utilizamos o bypass em casos de exceção e, na grande maioria dos pacientes, a sleeve, a gastrectomia vertical. O balão gástrico. O balão gástrico não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento endoscópico para o tratamento da obesidade. No balão gástrico, a gente coloca um balão dentro do estômago e esse balão ele vai ser insuflado com um soro e a gente coloca também um azul de metileno, vai ficar um líquido azul dentro do estômago. Esse balão dentro do estômago, ele causa uma sensação de saciedade. A hora que a pessoa vai comer, ela come menos. E com isso ela tem um emagrecimento. O balão gástrico consegue um emagrecimento em torno de 10 a 20% do peso inicial. E esse balão vai ficar em torno de 6 meses. Depois ele é retirado por endoscopia também. Quando você vai retirar esse balão, através de uma endoscopia, você vai lá, perfura esse balão e aspira esse líquido e também tira por endoscopia. Existem 3 indicações muito precisas para o balão. A melhor indicação para o balão é o superobeso, aquele paciente que pesa mais de 150 quilos, ou IMC acima de 50. Você coloca um balão para que ele emagreça para depois operar. Então você usa o balão para o paciente emagrecer antes da cirurgia, para que você opere em melhores condições. Uma segunda indicação para o balão é aquele paciente que não tem indicação para a cirurgia, mas ele quer alguma coisa a mais para tentar emagrecer. E uma terceira indicação é o paciente que tem indicação para a cirurgia, mas não quer operar. Ele tem medo da cirurgia, ele quer tentar algo menos radical antes de uma cirurgia, então você pode lançar mão do balão. Quando o paciente vai para a cirurgia, ele passa por toda uma equipe, o clínico, o endocrinologista, o cirurgião, a psicóloga, a nutricionista. Na nossa equipe ainda vai passar com a fonoaudióloga, com o fisioterapeuta, avaliação cardiológica, avaliação anestésica, com a enfermeira da equipe. E se todos concordarem, esse indivíduo será submetido à cirurgia. Se alguém da equipe falar, olha, pera um pouquinho, sinal amarelo aí, tem alguma coisa que precisa ser corrigida ou tratada antes, ele será tratado. O preparo pré-operatório. A mortalidade na fase pré-operatória, ela chegou já em torno de 2,3%. Como é que chegou-se esse número? No HC em São Paulo, no começo da cirurgia bariátrica, a fila de espera demorava muitos anos para conseguir uma cirurgia, eram muitos pacientes para serem operados. E aqueles pacientes que estavam aguardando a cirurgia, tinham até, num trabalho feito, uma mortalidade de 2,3%. Apenas 10% dos pacientes não apresentam nenhuma doença provocada pela obesidade, tem o IMC acima de 40 e nenhuma outra comorbidade. Mas 70% dos pacientes têm mais do que uma comorbidade. E muitas vezes ele tem várias comorbidades. Ele é diabético, hipertenso, colesterol aumentado, triglicérides aumentado, ele tem dificuldade de respirar, são várias comorbidades no mesmo indivíduo. A maioria é assim. Existem complicações por conta da cirurgia, complicações no corte, na incisão. Essa complicação ela é mais frequente na cirurgia aberta. Hoje em dia é muito raro a cirurgia aberta, a maioria das cirurgias por videolaparoscopia. Complicações de náuseas e vômitos, que pode acontecer em 18%. Complicações pulmonares, como atelectasia. O que é atelectasia? Quando a gente respira, o ar entra pelas vias aéreas, vai até o pulmão, e no pulmão esse ar entra no alvéolo, que é a menor partícula que nós temos no pulmão. A hora que o ar entra pelo alvéolo, o oxigênio passa pelo sangue. Se eu não respiro fundo, esse alvéolo ele não se expande, esse alvéolo se colaba, ele fecha, ele gruda. Isso é chamado atelectasia. Quando isso acontece, começa a juntar secreção dentro desse alvéolo, o que leva à pneumonia. Então, a atelectasia pode levar a pneumonias. E para prevenir ambos, fisioterapia respiratória, exercícios respiratórios que vocês começam a treinar antes da cirurgia e continuam fazendo isso no pós-operatório.
Tromboembolismo pulmonar. Lembra que eu falei que pode ter as veias dilatadas por conta da obesidade? Essas veias dilatadas, o sangue está lento na hora de retornar o sangue, ele está muito devagar, isso pode formar um coágulo, um trombo dentro dessa veia. Quando esse coágulo se desprende, sai da veia e vem até o coração vai bombear esse coágulo, esse êmbolo, para o pulmão. E esse êmbolo, ele entope o pulmão, uma parte do pulmão, que é o chamado tromboembolismo pulmonar. Isso é grave e, às vezes, fatal. Para evitar o tromboembolismo pulmonar, nós temos que evitar o coágulo na veia, na perna, a trombose venosa profunda. Para evitar essa trombose venosa profunda, vocês já começam a tomar uma injeção um dia antes da cirurgia, que é uma injeção para afinar o sangue, tipo heparina, para evitar essa formação desse coágulo. Vão para o centro cirúrgico com a meia elástica no pé, comprimindo as veias. E a gente coloca na cirurgia, na hora da cirurgia, um aparelho que fica massageando a perna durante todo o tempo da cirurgia em que você está deitado. E isso começa a fazer com que o sangue circule e não fique parado para não formar esse trombo. E todos os nossos pacientes sabem que, ao acordar da anestesia, a primeira coisa que tem que fazer é mexer os pés para ativar a circulação das pernas e evitar a trombose venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar. A mortalidade pós-operatória, ela existe, como em qualquer cirurgia. No início da cirurgia bariátrica, a mortalidade era em torno de 1,45%. Essa mortalidade veio diminuindo com o passar do tempo. E essa mortalidade chegou a baixar em torno até de 0,5% a 1% de mortalidade. Com a cirurgia videolaparoscópica, a mortalidade abaixou ainda mais. Hoje em dia, essa mortalidade está em torno de 0,2% a 0,5%. Nós temos na nossa equipe 24 casos de óbitos. Em quantos casos? 3.410. Em 3.410 pacientes, nós temos 24 casos de óbito. Quando nós consideramos os casos decorrentes, depois que nós começamos a fazer por videolaparoscopia, a mortalidade caiu bastante. Nós tínhamos uma incidência de 0,75%, com a cirurgia videolaparoscópica, o índice de mortalidade caiu para 0,4%. Mas é uma cirurgia complexa em um paciente complexo. Complicações cirúrgicas maiores. Evisceração é quando estoura os pontos, mas isso na cirurgia aberta. Na cirurgia por vídeo, isso não tem. Peritonite, quando você tem aquela emenda do estômago, lembra que eu falei da anastomose? A emenda do estômago do intestino, ou emenda do intestino nele, e tem um vazamento, a fístula. Isso leva a uma contaminação, a chamada peritonite, e para isso tem que indicar, na maioria das vezes, uma reoperação para achar o orifício, para fechar e fazer uma drenagem, uma lavagem da cavidade do abdômen. Obstrução intestinal por aderências, complicações tardias como úlcera, hérnia incisional ou desnutrição, todos vão tomar um remedinho ao longo de um ano, tipo omeprazol, que é para evitar a formação de úlceras. Complicações menores, como infecção no corte, que isso sara fácil, mas dá dor de cabeça de fazer o curativo. Estenose na anastomose, tanto às vezes na emenda do estômago, do intestino, quanto no próprio sleeve, às vezes pode ficar um pouco apertado e esse paciente ter vômitos. Isso, na maioria das vezes, com uma endoscopia, que você faz uma dilatação, resolve o problema e para de ter vômitos. Esofagites e úlceras, que pode acontecer, mas com o remédio você consegue tratar. Complicações clínicas, pneumonia, insuficiência respiratória, tromboembolismo pulmonar, infarto, insuficiência cardíacas, surtos psicóticos. Complicações ainda tardias, insuficiência hepática, cirrose, anorexia nervosa, bulimia, depressão, para quem não fez o acompanhamento psicológico adequado. Outras complicações clínicas, atelectasia, infecção de urina, trombose venosa profunda, vômitos, esofagite, anemia, deficiência metabólica, queda de cabelo. Todos vão ter uma queda de cabelo, que começa a partir do 3º mês de pós-operatório. Essa queda de cabelo ela vai ter e ela vai se normalizar depois de um ano da cirurgia. Então isso acontece, assim como a unha quebradiça, por conta do emagrecimento. Nós passamos vitaminas para tentar evitar ou para minimizar
Mas sempre tem essa queda de cabelo, mas isso depois normaliza. Até hoje, ninguém ficou careca por conta da cirurgia bariátrica. Mas os carecas que fizeram a cirurgia bariátrica não voltaram a ter cabelo depois da cirurgia. Isso precisa ficar bem claro, porque o pessoal nos cobra, o senhor disse que cresce o cabelo depois de um ano. Cresce em quem tinha, ok? Em quem não tinha, não cresce. A cirurgia bariátrica não faz milagres, ok? A mesma coisa para unhas quebradiças. Gravidez. A mulher, lembra que eu falei que existe uma alteração hormonal e a mulher obesa, ela não ovula, então ela não engravida mesmo tendo uma vida sexual ativa. A mulher obesa, que vai fazer a cirurgia bariátrica e que tem uma vida sexual ativa, quando ela emagrece, ela passa a ter uma ovulação normal, ela passa a ter uma normalização dos seus hormônios. E a hora que ela passa a ter uma ovulação normal e a hora que ela diminui o peso, aumenta o apetite sexual dela, aumenta o apetite sexual dele, e com isso aumenta a chance de uma gravidez. Então, a mulher obesa que faz a cirurgia bariátrica e tem uma vida sexual ativa, ela deve evitar uma gravidez, uma gestação, enquanto estiver emagrecendo, no primeiro ano até no segundo ano, para que nessa fase não engravide. Eu use algum método anticoncepcional, que vai conversar com o seu ginecologista, para evitar uma gravidez. Depois que o peso normalizou, pode engravidar à vontade, ok? Aliás, à vontade não. A nossa equipe só libera no máximo 5 filhos, ok? Mais do que isso nós consideramos exagero, então não deve fazer isso. Um outro dado importante, quando existe, nós falamos que o bypass a gente utiliza para o diabetes grave, de difícil controle. Aquele desvio do intestino que tem na gastroplastia, no Y de Roux, no bypass, esse desvio, ele melhorou muito a função pancreática. Nós nem sabíamos disso antes da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, quem propiciou a descoberta disso? Houve uma melhora naquela resistência periférica à insulina. O aumento ou a melhora do diabetes foi tão importante que chegou-se até a um exagero em falar que chegou-se à cura do diabetes. Não, mas o paciente diabético tipo 2 grave, que tem um diabetes recente, menor de 10 anos, que faz uma cirurgia dessa, ele tem uma melhora importante do seu diabetes. Muitas vezes ele diminui muito a necessidade de medicações e às vezes até consegue parar os remédios do diabetes no pós-operatório. Este é um outro procedimento que é chamada gastroplastia endoscópica. A gastroplastia endoscópica, ela não é um procedimento cirúrgico, ela é um procedimento endoscópico. Por endoscopia, a gente vai lá, vai marcar o estômago e nesse aparelho de endoscopia, aqui nós estamos fazendo uma marcação com bisturi de argônio, que é o local onde nós vamos fazer alguns pontos internos. Nessa gastroplastia, agora aqui foi adaptado um aparelho na ponta do endoscópio, ele vai fazer uma costura interna do estômago. Nessa sutura interna do estômago, a hora que você aperta esse fio, você diminui o tamanho do estômago. Então você vai fazer um pregueamento interno, uma costura interna, por esse procedimento endoscópico, e com isso você vai reduzir o tamanho do estômago, o volume do estômago, você diminuindo o tamanho do estômago, você vai aumentar a saciedade a hora que come. Então, esse estômago reduzido, você vai diminuir a ingesta e com isso vai comer menos. A gastroplastia endoscópica, ela pode depois ter até um reajuste, alguns pontos a mais se precisar, mas ela consegue um emagrecimento em torno de 20% do peso inicial. Para quem está indicado a gastroplastia endoscópica? Para o paciente que não tem indicação para cirurgia, naquele paciente com obesidade leve, o IMC de 30 a 35, que não tem indicação para cirurgia, ou no IMC de 35 a 40, que não tem nenhuma comorbidade, que também não tem indicação para cirurgia. Esses pacientes, que é uma obesidade leve, se ele perder 20% do seu peso, já tem um bom resultado. Então, essa é chamada gastroplastia endoscópica. E uma última informação importante que nós temos que falar. Em um casal, onde um é obeso e o outro não, e esse obeso, ou essa obesa, ela é maltratada pelo cônjuge, pelo parceiro, com falta de carinho, com falta de respeito,
Enquanto ela é obesa, ela aceita esses maus tratos. Quando emagrece, não aceita, não. E daí começam as brigas. Então, onde isso estiver acontecendo, façam as pazes agora, porque vale a pena, ok? Obrigado.